Fala pessoal, falar um pouquinho sobre buffer. Buffer é um dos assuntos que eu mais gosto de falar porque ele te entrega exatamente como que tu deve trabalhar dentro de cada série numa determinada zona de intensidade. E buffer nada mais é do que as repetições de reserva, aquelas repetições que a gente colocou no bolso, aquelas que a gente não fez, que a gente poderia ter feito, mas não fez, para sempre deixar uma folga e não chegar na falha. Então, se eu faço com determinado peso 10 repetições e eu não consigo de jeito nenhum fazer 11, aquele é o meu 10 RM. É o máximo que eu chegaria. Eu não tenho como trabalhar todas as minhas séries em 10 RM com aquele peso, porque uma hora, na terceira série eu já não vou fazer mais, porque eu cheguei em todas até a minha falha. Então eu não consigo trabalhar mais. Então eu preciso ter sobra para conseguir manter um volume adequado ou até mesmo aumentar o volume total, sendo que eu não treino até a falha. Vamos lá. Então é o seguinte, eu vou dar um exemplo. Se a gente pega 10 RM, tá? 10 RM. Então, o exemplo que eu dei, 10 RM. E trabalha numa zona mais ou menos 75%. Então, 10 RM, ele é mais ou menos referente a 75% da tua máxima. Isso é mais ou menos. Existem tabelas que mostram isso, ok? Então, isso é uma referência. Se eu pegar 10 RM e pegar um terço de 10 RM, dá em torno de 10 repetições, né? Dá em torno de 3 repetições, 3, alguma coisa, mas vamos considerar 3. E 2 terços seriam 6, alguma coisa, que daria 6. Então, dentro dessas tabelas de referência, se diz o seguinte, que tu trabalha de 1 terço a 2 terços daquela máxima de repetições, no caso, 10 repetições máximas. Então, quando eu falo isso, eu trabalho de 3, eu tenho um intervalo de 3 a 6 repetições, sendo que o meio do caminho é o ótimo. Então, seria ali 4,5, vamos jogar para 5. Então, com 75%, eu trabalhando com 5 repetições, tá ótimo. É um volume, é o número de repetições ideais dentro desta zona. Tiago, mas é só 5? Não. Lembra, eu posso fazer de 3 a 6. Então é por isso que existe uma ondulação muitas vezes. Eu posso começar com 3, ir para 4, ir para 5, voltar para 3, ir para 6, ir para 4. Então essa ondulação é também um dos princípios que se fala nesse tipo de modelo de treino, nesse tipo de periodização mais ondulatória. Ok? Então, o buffer, eu deixo sempre alguma coisa na reserva, sempre deixo alguma coisa no tanque. Se eu tentar fazer sempre na minha máxima, eu não vou conseguir, eu vou quebrar logo, não tem como. Mas se eu for medindo e eu não entrego tudo, eu sempre deixo uma sobra, eu consigo fazer mais séries e consigo, dentro com menos repetições, obviamente, e no final eu posso ter mais volume. Mas tem um detalhe que para mim é fundamental, que é o mais importante de tudo, que é o quê? A técnica. Não perde a técnica em momento algum, porque não chega próximo da falha. É aí que está a grande diferença. É por isso que os nossos alunos, pessoas comuns e dentro da academia, podem fazer e podem ter treinos programados nesse formato. Certo? Valeu!